Olá, amigos, irmãos, amados do Senhor. Eu espero poder contribuir para o reino de Deus através dessas mensagens via internet, pois Deus colocou no meu coração que poderia utilizar e me usar para fim de que algumas pessoas, aqueles que Deus queira alcançar através dessa mensagem. Uns dias atrás eu estive lendo o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, que veio trazendo para Israel uma mensagem da parte de Deus, e Deus me mostrava coisas tremendas neste livro. É um livro que muitos conhecem apenas o capítulo 3, o verso 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse versículo isoladamente é utilizado para momento de oferta nas igrejas, né? Mas Deus tem muito mais a falar conosco através do profeta Malaquias. Era uma mensagem de Deus, uma reprimenda de Deus para o povo de Israel para aquele tempo, porque o povo de Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor e estava falando contra Deus. E eu vejo que nesses dias também nós precisamos estar atentos a essa mesma situação, porque o Israel de Deus hoje é a igreja, e nós precisamos ter uma atenção devida a Deus nesse momento. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida, possa usar estes momentos para estar esclarecendo você e a mim a respeito de coisas eternas. Amém? Vamos estar lendo o capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, na versão King James atualizada. Eis a palavra de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura Yahvé. No entanto, vós me questionais: de que maneira nos tem amado? Ora, não era Esaú, irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Assim, amei Jacó e rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, aleguem: estamos devastados, mas voltaremos e reedificaremos nossas ruínas, assim diz Yahvé, o Todo-Poderoso: é possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados terra perversa, um povo contra quem Yahvé está irado para sempre. E com os vossos próprios olhos havereis de contemplar tudo que vos afirmo e exclamareis: grande é Yahvé, até mesmo muito além das fronteiras de Israel. Amém? Eu quero meditar com vocês a respeito do que Deus me falou e me fala através desse trecho do capítulo 1 de Malaquias. É uma palavra profética trazida pelo mensageiro de Deus para um povo que estava se desviando dos caminhos do Senhor, enveredando por um caminho do qual Deus não estava se agradando. Dessa maneira, Deus vem assegurando a uma pergunta que Israel fazia ao Senhor. Israel estava dizendo que Deus não amava Israel. Israel estava pronunciando que Deus havia deixado de lado Israel e deixado de amar Israel como havia sido feita a promessa a Israel. E Deus fala muito forte na sua palavra, na sua mensagem através de Malaquias, dizendo: eu sempre vos amei. Deus relembra a Israel que ele havia escolhido entre Esaú e Jacó. Todos vão lembrar que Esaú ele perdeu a sua primogenitura
no momento em que ele é, troca a primogenitura por um prato de lentilhas. Quando ele faz isso, ele desagrada a Deus e perde a primogenitura, passando ela para Jacó. Jacó, que no final se torna Israel. E havia um questionamento da parte de Israel dessa escolha, porque provavelmente eles estavam vendo um povo, o povo de Esaú, próspero, um povo é, que tinha edificado, que tinha feito grandes coisas e que estava prosperando. Não muito diferente dos dias de hoje, nós temos visto que existe uma certa prosperidade das pessoas que estão no mundo, que não são o Israel de Deus, porque o Israel de Deus nos dias de hoje é a igreja. E há de fato alguns pensamentos, talvez na mente de alguns crentes, né, de alguns cristãos, de algumas pessoas que já estiveram ou estão na presença do Senhor, de que as pessoas do mundo são mais prósperas, que elas não têm aflições, que elas não sofrem as aflições que nós, o Israel de Deus, temos sofrido. E eu quero aqui colocar da seguinte forma: esse pensamento, esse tipo de pensamento, ele provém de algo terrível que o inimigo tem colocado no coração de muitos de nós. De pensar que Deus, de alguma maneira, tem se esquecido do seu povo, tem se esquecido de nós. Na verdade, Deus nunca esqueceu de nós. Deus nunca esqueceu do amor pelo qual Ele nos amou. A palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus nos amou de tal maneira a nos resgatar de fato deste mundo, a nos trazer para uma vida de plenitude com Cristo e com o Senhor. Aquilo que está preparado para nós, os crentes, é muito maior do que aquilo que nós podemos ansiar, ter anseio nesta terra. Uma casa boa, um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma boa posição financeira ou social, algo dessa maneira. E na verdade, Deus tem algo muito maior para nós do que tudo isso. A gente olhando o mundo da maneira como o mundo está nos dias de hoje, eu tenho a impressão de que o tempo da graça do Senhor está por se findar. E nós podemos já estar no limiar de entrar no período que Deus chama de princípio das dores. Porque o mundo vem atravessando uma situação complicada em termos políticos, geopolíticos, em termos de que o mundo tem entrado dentro das casas através da internet, através da televisão, através dos programas de televisão, das novelas e tudo mais, querendo destruir aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus colocou como principal, a família e a igreja. E muitos dos crentes têm se desanimado por conta de não ter conquistado algumas coisas, não ter alcançado bens, não ter alcançado posição, coisa desse nível. E, de fato, essas pessoas acabaram desanimando de alguma maneira e voltando às práticas que faziam no passado. Muitos voltaram para o mundo, voltaram a viver no mundo, a ir para a balada, é crente na balada, é crente no mundo, é crente fazendo coisas que desagradam o Senhor, que não tem conexão com a palavra de Deus. E eu quero dizer o seguinte: não adianta, no mundo nós não vamos
conquistar, alcançar aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. De fato, não. De fato, isso só está dentro da palavra de Deus. Então, se de alguma maneira alguém está aí preocupado com a situação que está vivendo, com os projetos que ainda não alcançou, as coisas que gostaria de alcançar, eu quero te encorajar, meu irmão, a permanecer na presença do Senhor e esperar nele e ver se realmente são propósitos do Senhor para a tua vida. Porque de fato aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas é a vida eterna com Ele em Cristo. E nós, a volta do Senhor, ela está cada dia mais próxima. Deus tem mostrado a muitas pessoas, Deus tem falado, eu tenho visto alguns testemunhos na internet de alguns jovens, moças jovens, crianças tendo sonhos e visões do arrebatamento da igreja, visões da volta de Jesus, os sinais que estão se evidenciando a cada dia. Então nós devemos estar muito mais preocupados com a nossa salvação, com a vida eterna em Cristo, do que com as conquistas nossas na terra. Amém? Eu quero te encorajar a não viver como Israel estava vivendo naquele momento. Israel estava falando, olha, eles estão fazendo as coisas e mesmo que o Senhor destrua eles, eles ainda dizem assim. E Deus estava olhando o coração daqueles edomitas que simbolizam aqui o mundo e que de uma maneira dizem para Deus assim, o Senhor pode destruir, nós vamos reconstruir. Mas Deus diz assim que na palavra dele, diz que eu vou destruir vocês e vou chamar vocês de terra perversa e vou fazer de vocês um memorial. Deus está falando, vai fazer deles um memorial. Terra perversa, terra de destruição, terra pervertida. E nós que estamos no Senhor devemos estar em processo de santificação. Ser santo é ser separado, separado do mundo, separado das coisas do mundo. Ainda no mundo, vivendo no mundo, mas separado dele, olhando para as coisas eternas, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém?